Eu tive experiências incríveis no Japão por causa dos jogos que eu gosto. Oi! Videogame sempre fez parte da minha vida, principalmente quando se trata de jogos japoneses. E assim como nos animes, existem muitos elementos recorrentes nos jogos que fazem parte do cotidiano do Japão, mas são coisas que são totalmente diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. E quando eu fui pro Japão, eu não pude deixar de vivenciar essas experiências o máximo possível. Então vamos conferir o top 5 coisas mais marcantes que eu fiz no Japão por causa de jogos. Começando com um quinto lugar que fica com Street Fighter Alpha. Nesse primeiro jogo da série Alpha, o Ryu e o Guy dividem a mesma tela, que é uma ruazinha no Japão. A diferença é que a gente encontra o Ryu na parte da manhã e o Guy na parte da tarde. E na direita nessa tela, a gente tem o que parece ser um mercadinho, mas na verdade é um tipo de estabelecimento muito comum no Japão, que é conhecido como Konbini. E Konbini é a forma mais curta de Convenience Store, que vem do inglês Convenience Store, que é uma loja de conveniência. Aquelas lojinhas que você encontra de tudo. E elas são muito, mas muito comuns no Japão. Em Tóquio, você literalmente encontra uma em cada esquina, e às vezes até uma do lado da outra. E os Konbini são muito populares na cultura pop em geral. Em animes como Cowboy Bebop, por exemplo, já apareceu, e em vários outros jogos, como por exemplo, Shenmue. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Japão foi ir no Konbini para comprar comida. E apesar de não ser uma loja grande, você realmente encontra de tudo lá dentro. Revista, guarda-chuva, lanche, comida mesmo, caixa eletrônico, máquina para fazer café. Às vezes o Konbini não é a opção mais barata, mas com certeza é a mais prática. Agora a quarta posição ficou com Fatal Fury 2, que é um jogo que eu joguei muito no Mega Drive. Um dos lutadores japoneses de Fatal Fury 2 é o judoca Jubei Yamada, que é um velho meio safado, tipo o Mestre Kami de Dragon Ball. Tire as mãos de cima de mim! E uma coisa que você sempre vê com o Jubei é um biscoito japonês. Ele aparece comendo esse biscoito durante a provocação dele. E ele também usa esse biscoito como arma, jogando no oponente. E o nome desse biscoito é senbei, que é um biscoito feito com arroz japonês frito ou assado, né? É muito popular lá no Japão. E quando eu fui visitar o templo Sensoji, lá em Tóquio, na volta eu encontrei uma barraca vendendo senbei e comprei um pacote. Tinha de vários sabores, mas eu resolvi pegar o original para experimentar. Salgado. Sabe aquelas coisas que não tem gosto de nada, mas você gosta de comer com café pra mastigar? Agora eu quero voltar pra lá pra comprar mais e tomar café pra acompanhar e também experimentar os outros sabores. Agora o terceiro lugar ficou com um jogo que eu já mencionei aqui no vídeo, que é o Shenmue, que se trata de um jogo de ação com elementos de RPG, que foi lançado para Dreamcast em 1999 e foi revolucionário em vários aspectos. E dentre várias coisas que a gente consegue fazer nesse jogo, é possível comprar latinhas de café ou refrigerante numa máquina que pode ser encontrada na rua ou dentro de algum estabelecimento. E o nome dessa máquina é Jido Hanbaiki, né? É um nome meio comprido, mas dá para encurtar também e chamar só de Jihanki, que significa literalmente máquina de venda automática. E essas máquinas conseguem ser mais populares que os Konbinis lá no Japão. Eu acho que não existe nenhum quarteirão lá em Tóquio que não tenha uma máquina dessas. Elas estão em todo lugar. E não vende só bebida não, dependendo do lugar você consegue comprar lanche, chocolate, fruta, preservativo, cigarro, até bebida alcoólica. E o mais legal é que essas máquinas mais tradicionais que vendem só as bebidas ali, sempre tem a opção de bebida gelada e bebida quente. E essas que ficam com um preço em vermelho, tá escrito Atatakai, né, que seria quente, né? Ou seja, se você tiver com frio ou quiser só uma bebida quente, você pega essas bebidas quentes aqui, né, Atatakai. Já essas que estão com preço em azul, tá escrito Tsumetai. Eles prolongaram aqui para ficar mais simpático, mas é só Tsumetai só. Quer dizer gelado, né? Então, Atatakai quente, Tsumetai gelado. Aqui é só gelado só nessa maquininha. Então, dependendo do tempo, você pode escolher uma água ou um suco gelado, ou então um chocolate e um café quentinho. Diferente das máquinas de lanche que você encontra aqui no Brasil, essas de Jihanki raramente dão problema, o produto sempre cai certinho, já que a manutenção e reabastecimento são feitos com muita frequência. E eu achei super legal conseguir finalmente comprar alguma coisa nessas máquinas que eu sempre via nos jogos e nos animes também. Bem, vamos pegar uma água aqui.
pegar essa água aqui que tá 140 ienes. Então eu tô aqui com as moedinhas, ó, 140 certinho. Aí já contabilizou 10 aqui, ó. 40 e a de 100 ienes. 140 ienes, as luzinhas acenderam aqui onde eu posso pegar. Dá pra pegar café, mas vamos pegar água que é mais saudável, né? Caiu aqui, ó. Tchan, tcharam. Tá aqui. Espero que seja sem gás essa água, né? É, tá natural aqui, então não é com gás não. Geladinha. E na segunda posição a gente tem Street Fighter Alpha de novo, só que dessa vez é Street Fighter Alpha 3. Nesse jogo a Sakura e a Karin dividem a mesma tela, com a diferença que a gente encontra a Sakura de dia e a Karin de noite. E a gente vê que a luta acontece numa espécie de ruazinha coberta com vários comércios em ambos os lados. E depois de ter visto essa tela em Street Fighter Alpha 3, eu cheguei a ver esse tipo de rua em séries e animes diversos, e fiquei bem curioso, pois aqui no Brasil não é comum a gente ter ruazinhas comerciais cobertas assim, né? E então, quando eu fui pro Japão, eu achei um lugar desses bem perto do hotel que eu tava ficando. E eu descobri que esse tipo de lugar se chama Shotengai, que literalmente significa rua de lojas. A gente pode entender então como rua comercial. E da mesma forma que é retratada no jogo, essas ruazinhas são cobertas. Sempre tem esse relógio grande lá no alto, igualzinho que aparece na tela da Sakura e da Karin. E tem vários comércios de ambos os lados. E geralmente são ruazinhas bem extensas, viu? Dependendo, se você estiver andando tranquilo ali, você pode levar uns 10 ou 15 minutos ali pra percorrer essa ruazinha toda. E eu não sei porquê, mas eu simplesmente adorei esses Shotengai. Tem lojinha de tudo que é tipo, restaurante, farmácia, tem de tudo mesmo. E fora que tem ruazinhas que cortam essa rua principal comercial. E geralmente são bem estreitas e tem uns restaurantes e bares escondidos ali. É bem legal pra gente ir explorando. Inclusive, o meu bar e restaurante favorito fica em um desses bequinhos aí cruzando uma Shotengai, lá em Tóquio. Fala pra mim, você já viu alguma ruazinha comercial japonesa dessa, Shotengai, em alguma série, anime ou jogo? E em primeiríssimo lugar a gente tem a franquia The King of Fighters. Uma coisa que sempre chamou a atenção de todo jogador de The King of Fighters é esse treco que o Kensu come antes das lutas. E ele também tem um especial que ele come isso. E muita gente achava que era cebola. Na verdade, tem gente que acha isso até hoje. Mas na verdade, o que ele come é um bolinho de carne que se chama Nikuman. E Nikuman literalmente significa bolinho de carne. Esse bolinho veio da China, mas é muito popular no Japão também. Inclusive, você acha para comprar aqui no Brasil também, em lojas de produtos japoneses e em alguns mercados também. Mas eu nunca tive vontade de experimentar aqui no Brasil, não. Mas quando eu tava passeando lá em Tóquio, eu acabei passando por uma barraca que só vendia Nikuman. E era tudo feito ali na hora, fresquinho. Aí não teve como, eu acabei comprando um. Existem vários sabores, mas o tradicional é de carne de porco, que foi o que eu comprei. E eu vou te falar, viu? Agora eu entendo por que o Kensu gosta tanto de Nikuman. É muito bom. A massa quase não tem gosto, mas o recheio de carne de porco com aquele molho misterioso é muito suculento. Inclusive nos Combini que a gente viu, as lojinhas de conveniência também vendem Nikuman, mas não é tão fresco assim. Então é melhor comprar num lugar igual esse que eu achei, né? Que é especializado em fazer Nikuman e faz na hora ali fresquinho. Agora fala pra mim, você já experimentou alguma comida diferente ou foi em algum lugar influenciado por algum jogo? Conta pra mim nos comentários. Então é isso e tchau!